Aí, aí agora sim, gravando. Na última aula eu não coloquei para gravar. Tive que gravar essa aula de novo. Bom dia novamente. Primeiro eu vou querer entender, assim, tem alguma dúvida? Tá tudo ok com relação ao conteúdo? Se tiver alguma coisa, vocês podem me falar, tá? Compartilhar Amanda, minha bom tela. dia, Bom Matheus. dia, tudo bem, Matheus? Joia. E eu ainda estou me situando, tá? Entrei tem pouco tempo, então eu estou meio assim perdido ainda. Ah, Então eu ainda estou me situando com o curso, com as matérias. sei. Então Tá qualquer fazendo coisa quanto? eu mando lá. Eu queria, Ótimo. eu sei que não é direcionado diretamente à sua matéria, mas, por exemplo, se você conseguisse me orientar, eu não consegui, tipo, acessar o e-mail até hoje para conseguir, tipo, mandar para vocês ou comunicar com os professores. É importante. Como é que você está fazendo esse acesso? Eu não fui orientado, eu tento utilizar só o e-mail que eles me passaram em conectar no Office 365, mas não vai. Não. É porque, por exemplo, fala para mim poder fazer o primeiro acesso, né? Só que Isso. aí, quando fala para fazer o primeiro acesso, fala que vai enviar um link para criação de senha no e-mail, mas eu nunca acessei o e-mail, como é que eu vou ter esse link? Olha só, deixa eu só confirmar uma coisa aqui, Matheus, que eu não tenho absoluta certeza agora. Ah, tá. Você acessa o Cinef? Sim, Então, a senha do seu e-mail é a mesma do Cinef. a senha do meu e-mail é mesmo do Cinef? É, a senha do 365 vai ser a mesma do Cinef, Tá, eu vou testar aqui então. tá? Aí, eu ia falar para você trocar lá, mas agora que eu lembrei que agora é assim. Então, a mesma coisa. Você vai entrar, você coloca lá 365. Eu pelo menos, acho a forma mais fácil de acessar, tá? Coloquei para compartilhar aqui. Deixa eu colocar. Estão vendo minha tela? Sim, Estão vendo? estou. Eu coloco aqui 365, vem o login, e aí o meu como já está logado, aí não vai pedir nada, né? Mas aí ele vai entrar e eu prefiro fazer o acesso aqui, tá vendo? Aí eu pego eu pego o Outlook, pego o Teams, pego tudo que tem que pegar aqui. Mas eu prefiro fazer o acesso primeiro pelo 365, Show. Vou testar tá? aqui enquanto você vai E é compartilhando aqui. ótimo, é a mesma do Cinef, tá bom? Aí você me fala, você me dá um feedback aí. Obrigadão. E aproveitando até uma coisa que o Matheus falou, gente, qualquer coisa que vocês quiserem, estou disponível no Tira Dúvidas, tá? A gente tem aqui um encontro só uma vez por mês, daqui a pouco. Estamos caminhando aí para entregar as primeiras atividades, não é isso? Duas primeiras atividades. Então, se tiver dúvida também, vocês podem me falar. E o que eu separei para hoje? A segunda unidade. Eu não sei se vocês olharam previamente, a segunda unidade, a segunda é uma unidade um pouco mais técnica, tá? Então, o que eu tinha combinado até na aula passada? Aquilo que eu acho que não precisa para o perfil de vocês, pelo menos considerando a disciplina, considerando as necessidades, considerando a realidade, eu estou tirando, tá? Então, eu coloco na prova exatamente o que a gente conversou aqui, tá? Sem problemas em cima do conteúdo, mas eu filtrando o que eu achei que é relevante. Bom, então dessa unidade, já que ela é tão técnica, o que eu tirei? Uma coisa que na minha opinião é muito importante que a gente pense é o que de fato existe nessa área de TI, tá? O que a gente precisa pensar, por exemplo, quando a gente vai inserir um software? O que a gente precisa pensar? Então, eu separei aqui exatamente desse jeito lá no nosso livro, que é, vou começar pelo hardware, software
que essa parte aqui, apesar de ser muito comum na nossa realidade, nem sempre a gente pensa, né, neles, ou se preocupa. Gerenciamento de dados, e é engraçado que gerenciamento de dados é uma área que vem crescendo, assim, significativamente, né, já conversamos sobre ela na aula passada, e quando eu percebi que ele colocou essa área em específico, eu achei muito interessante. Redes da parte técnica, talvez tenha sido o que eu mais retirei, tá? Porque lá falava de cabo, falava de tipos de rede, até, né, separei algumas coisas, mas da parte muito, muito, muito técnica, do ponto de vista da gestão, nós contratamos alguém que reconhece e que compreende isso daí. Então, nos resta realmente entender como é que as coisas funcionam no geral, assim, como que vai ser minha rede, como vai ser minha conexão, qual vai ser o meu tipo de alcance, né, qual que é o alcance que minha empresa vai ter. Mas fora isso, que cabo que eu vou usar e tudo mais, a gente, não sei, do ponto de vista de gestão, eu acho que a gente acaba não baixando tanto, assim, para esse nível. E a parte de serviços, hoje, talvez até muito maior, né, que nós trabalhamos hoje. Opa, tem um vídeo aí aparecendo. Ah, tá. É a Wanda. É, ótimo. Agora deu certo. Então, da parte de serviços, hoje cada dia maior, tá? A gente tem serviços ofertados, aproveitando no início da nossa disciplina, quando o Matheus conversou sobre o 365. Olha o tanto de serviço que o 365 nos oferta, né? E aí, se a gente for abrir ali no pacote que a FUMEC coloca hoje pra gente, tem o Word, tem o Excel, né? Aqui, de fato, Word e Excel, porque são da Microsoft, e são pacotes nuvem, né? São serviços que são ofertados. Então, eu acho isso muito interessante. Essa é a parte que a gente precisa pensar, como é que caminha essa conversa, ok? Bom, então só para contextualizar aqui, o hardware é a parte realmente física, e aí a gente pode pensar em uma série de coisas. Eu coloquei aqui monitor, lembrando que hoje a gente tem pouco, né, essa utilização de monitor, a gente trabalha muito mais com notebook, alguma coisa assim. Mas pode ser qualquer parte que seja física. Então, eu tenho aqui teclado, mouse, né, alto-falante, tudo que você considerar aqui que é físico é a parte do hardware. Né? Aqui partes específicas que a gente às vezes nem se preocupa muito, por exemplo, placa-mãe, processador, memórias, mas que o tempo todo a gente precisa, né? Hoje, por exemplo, no meu segundo horário, eu tenho uma aula que o meu computador, eu estou com o software instalado em outro computador. Aí eu coloquei aqui, já conectei todo mundo aqui. Tem 2 computadores, um monitor maior, para poder conseguir dar as aulas que eu preciso. E esse computador não está apresentando vídeo, né? Ele não está com a câmera ativada. Então aí eu tenho que pensar, poxa, o que está acontecendo aí da parte física que ele não está conseguindo fazer essa exibição? A memória, tanto que a gente conversa sobre essa memória, né? Quanto de memória eu preciso comprar? Comprei um computador, um notebook, sei lá, o que for, com X de memória RAM, X de memória, né, de HD, e aí a gente precisa pensar que isso tudo é a parte do hardware. Muita coisa, né, gente? Muita, muita coisa. Aqui até tem coisas um pouquinho mais antigas, por exemplo, fax, né, que hoje a gente já nem, a gente nem usa muito. Muitas vezes a gente encontra nas empresas scanners, junto com a impressora, né? O fax, na verdade, não usa para nada, considerando os novos meios, tá, gente? O software. O software é a parte lógica. Na aula passada, comentei com vocês sobre um filme, deixa eu colocar aqui, se eu não tiver comentado.
É porque como eu regravei, né, não lembro. Comentei com você sobre esse filme, não lembro. Piratas do Vale do Silício. É um filme antigo. Bem antigo mesmo. Eu acho até que a gente encontra esse filme só no YouTube, tá? Eu não lembro, né, desses streams, eu não lembro de ter visto aqui. Esse filme, ele conta a história da guerra, que ainda se mantém, de Microsoft e Apple, tá? E é interessante, né? Porque no filme mostra as duas figuras emblemáticas lá, né? O Bill Gates e o Steve Jobs, jovens, criando ali seus impérios, né? Que hoje a gente já reconhece como impérios. E em um determinado momento, além da guerra entre as duas, em um determinado momento mostra a importância do software. Porque antes acreditava-se que quem gerava financeiramente o lucro para a empresa era o hardware, né? Então, estou lembrando muito bem, eu tenho quase certeza que foi a IBM essa situação. Eu não lembro, mas no filme retrata que o Bill Gates vai até a empresa e fala que ele tem um software que vai dar suporte, que vai permitir a utilização do hardware, né, com mais eficiência, fazendo troca com o usuário e tal, com mais tranquilidade, porque é muito mais moroso. E aí a pessoa fala, né, o gerente fala, não, tudo bem, o que vale dinheiro é o hardware, não é o software. E aí aquilo muda toda uma história, porque na verdade ele estava oferecendo ali o DOS, né? O DOS, para quem não conheceu, ele veio antes ali do Windows e ele não tinha interface gráfica, não tem interface gráfica, a gente ainda usa muito desse perfil, e ele começa a crescer, né? Então, quer dizer, o conceito gerencial ali, por que eu estou falando isso para vocês? Apesar de ser essa guerra, a gente vê tanta coisa gerencial ali, gente, tanta coisa, tá? Vou chegar aqui no tipo de computador e vou relembrar também. Então, a gente começa com esse software mudando uma história completa, tá? Completamente. Não era só o hardware que valia, mas o software que ganhava uma vida própria. Então, a gente tem aqui vários tipos de software hoje que fazem com que a gente tenha novos conceitos inseridos aí no mercado. Bom, como eu falei aqui, os tipos de computador, daqui a pouco eu falo um pouquinho sobre alguns tipos de software, tá? Uma parte específica para isso. Tipos de computador, a gente tem aqui os computadores pessoais, né? Hoje, de fato, pouco explorados, mas ainda existentes, obviamente. A gente chegar, por exemplo, no campus da FUMEC, a gente vai ver ali os laboratórios todos com boas máquinas, tá? E aí nesse filme também retrata isso, agora do ponto de vista do Steve Jobs. O Steve Jobs, ele junto com o Paul, que era o sócio dele, né, Paul Wozniak, eles fizeram um computador pessoal, eles consideraram ali um computador pessoal, e o Steve Jobs vai ofertar esse computador, porque ele tinha visto ali o potencial. Tá dando super spoiler, tá, gente? Não sei se aí as pessoas falam com ele. É impossível. Né? Isso é uma frase bastante comum, tá? Bastante emblemática na área de tecnologia. É possível que uma pessoa tenha um computador em casa, né? Por quê? Porque considerava-se, vou lá aqui, um mainframe, tá? Daqui a pouco eu volto. O mainframe, gente, isso aqui são mainframes novos, tá? Você vê que quando você pensa numa sala como essa, você fica, nossa, né, que tecnologia e tal. Mas antes não, antes a gente tinha aquelas máquinas gigantes, aquelas máquinas que trocavam válvulas, né? E aí as pessoas pensaram isso, tipo assim, como é que uma pessoa comum, normal, vai ter na casa dela um computador? Impossível. E na verdade, o que ele estava fazendo era um projeto de um computador pessoal,
que hoje as pessoas, e que depois de um tempo, as pessoas passaram a ter mais de uma até em casa, tá? Então, o computador pessoal, ele tem aquele conceito de ser, de fato, pessoal, leve, mais dinâmico, mais fácil, mais rápido, tá? Não é um computador que tenha pretensão de ter muita coisa. Aí hoje a gente também muda esse conceito, por exemplo, com a área de jogos. A área de jogos, ela precisa de um computador que é muito mais potente, talvez até do que o meu computador, tá? Então eu tô aqui, como eu falei com vocês, com 2 computadores que provavelmente são tranquilos, leves. Para quem trabalha com jogos, precisa de processamento, precisa de memória de vídeo. Então você começa a pensar, a conversar essas duas coisas, tá? Os computadores portáteis, hoje extremamente comuns, uma exploração, um aumento de memória, de acesso, muito maior, tá? Mas são computadores de fato, que o conceito deles é que você pode trabalhar em qualquer lugar. Aqui, estes já caíram um pouquinho. Trouxe exatamente o conceito que está no nosso livro, mas com esse conceito de computador de mão, a gente já tem uma substituição com os próprios celulares, né? Os smartphones aí chegam substituindo, de fato, algumas coisas que a gente tem. Por exemplo, a gente tinha esses computadores de mão em bares, em vendas, né? O que na época já foi assim, uma revolução. As pessoas não precisavam anotar os pedidos, elas simplesmente digitavam em tempo real, conseguiam ali fazer a troca com a empresa, verificar estoque e tudo mais. E hoje eles já fazem isso pelo celular, tá? Mas mantendo a linha do raciocínio de computadores de mão, né? A gente até brinca que o computador hoje até faz ligação, né? Então, tanta coisa que ele faz. Aqui também coloquei no conceito junto e volto com eles, os mainframes, tá? Muitas vezes a gente pensa que eles não existem mais, e não. Áreas como aviação, área bancária, área financeira no geral, né, bancária, outras coisas nesse sentido de finanças, dependendo do porte, hospitalar, tá? Também tem. Pode falar, Patrícia. Oi, professora, tudo bem? Tudo bem? Eu acho que essa questão do mainframe, muita gente pensa que não existe por causa da cloud, né? Tem muitas empresas que estão subindo seus serviços para a nuvem e é mais seguro, é mais barato. Você pode ter vários, né? Eu estudei a AWS, então assim, você pode movimentar a máquina do jeito que você quiser, reduzir, diminuir, contratar mais serviços. E o mainframe, às vezes, hoje não está tão viável porque tem toda uma logística de segurança, de chegar até a empresa, de fazer uma montagem, de ter um profissional só para aquilo, né? E eu acho eu acho que a gente está caminhando para não ter mais mainframe, só para caminhar para tudo para a nuvem, né? Mas se você for pensar, Patrícia, o porte que eles precisam ter para ofertar a nuvem é esse. Né? A gente realmente, visivelmente, provavelmente a gente não vai pensar isso, né? Mas eles precisam dar um suporte de memória, de processamento a nível mainframe. Não é um computador comum que eles estão fazendo essa oferta, entendeu? Então é muito interessante sua observação, que é isso mesmo. Então, por trás, eles existem sim, tá? A Patrícia também trouxe uma coisa interessante. Gente, são máquinas caríssimas, tá? São máquinas, porque ali eu não estou considerando pouca memória, pouco processamento, é muita coisa. E ela falou de segurança, né? Tem que ter montagem, tem que ter segurança, tem. Existe um caso clássico, 2, né? Que eu sempre me lembro nessa aula. Quer falar, Patrícia? Sobre segurança, tanto que a AWS ela tem alguns servidores no Brasil e fora do Brasil, mas que ninguém sabe onde são. Medida de segurança. Medida de segurança, É. garantias. Aí, assim, quando eu estudei, eu achei fantástico, assim.
Eu fiquei impressionada. Porque hoje, às vezes, a gente já lida com a nuvem. Por exemplo, o armazenamento do Drive no Gmail é nuvem. O Netflix Stream é nuvem. E assim, às vezes a gente usa já em tudo a nuvem, e às vezes a gente não sabe, eu pelo menos não sabia, até que eu percebi isso e fiquei assim encantada. É muito interessante. Muito, muito interessante. E nesse caso que você está falando, foi um caso em São Paulo. Dois casos, na verdade, dois em São Paulo. O Sebrae São Paulo, centro de São Paulo mesmo, assim, é uma rua bem, bem conhecida em São Paulo. E eles foram montar o mainframe, tem bastante tempo, mas a gente pode considerar que isso é algo bem, que não é incomum, né? Como que considerar isso tudo? Eles foram receber uma máquina, eles tiveram que fechar uma rua muito conhecida, ela não é uma rua, não é Avenida Paulista, mas é muito conhecida, a Rua Vergueiro, em São Paulo, para receber a máquina, tá? Ah, porque a máquina é muito grande. Não era só porque a máquina era muito grande, devido à importância. Então, assim, vieram com batedores, tudo para considerar a chegada da máquina, e tudo que tinha que montar a máquina. O mainframe, Marcele, o mainframe, que é uma máquina muito maior do que a gente está acostumado a pensar. Porque nossa vida, quando a gente pensa em computador, você sabe aquelas brincadeiras, a gente fala assim, fecha os olhos e pensa no computador. A gente acaba pensando nisso daqui, né? Hoje, a gente entra numa geração que acaba pensando no notebook, ok? Mas não, os mainframes, eles existem, são máquinas muito grandes, de potência muito maior, tá? Então, se eu fizer uma comparação do filme que eu coloquei para vocês, obrigada, Matheus. Eu acabei de ver o link aqui. Do filme que eu comentei com vocês, do Pirata do Vale do Silício, você vai ver aquela máquina gigante, mas com pouquíssimo processamento, gente, pouquíssima memória, porque aquilo ali a gente estava crescendo, né, do ponto de vista. Eu vou colocar um outro filme que eu gosto muito também aí, tá? Esse eu acho que encontra em um dos streams, eu não lembro qual. Esse é um pouquinho mais conhecido. Então, quando você vai montar o mainframe, quando você vai receber o mainframe, isso tudo é muito, realmente, o investimento é muito alto. Eles existem, então a Patrícia trouxe a AWS, e a AWS oferta o serviço nuvem, e a gente pode pensar em diversas coisas nuvem, que a gente pode pensar, não, vou começar uma aula, por exemplo, falando, é o 365, que oferta ali o Excel, o Office, né, o Outlook que a gente tem usado, e em várias empresas a gente tem usado só nuvem, né, e isso mudou o conceito. Mas qual que é o suporte por trás? Com máquinas realmente muito mais potentes do que nós estamos acostumados. Uma outra coisa, vou só te dar a palavra, Patrícia. Uma outra coisa também que eu lembrei aqui, existe um caso clássico em Hortolândia, isso é na IBM, de Hortolândia. E reza a lenda, né, que o prédio inteiro pode explodir, mas a sala de mainframe não vai se alterar, tá? Que ela é tão pensada com relação ao dado, ao que guarda, que ela não vai se alterar, ok? Patrícia, pode falar que eu vou só continuar. Não, professora, eu queria baixar na mãozinha, desculpa. Tá. Tá bom. Porque, gente, isso daqui, o armazenamento que a gente tem aqui de dados, a gente falou de dados na aula passada, ele é muito grande. Ele é muito relevante, tá? Então, se você tem uma perda aqui em dados, é muito significativo, ok? Empresas podem falir, por exemplo, como ela comentou aqui, a AWS, a gente não sabe onde estão os mainframes e tal. Empresas podem falir se ela tiver uma perda de dados significativa, tá? Ela não consegue, talvez, remontar aí o universo dela. E essa falência, ela é real, tá, gente? A maior perda de dados que hoje a gente teve ali foi no World Trade Center, né? De casos de empresas que realmente não conseguiram se reerguer. Mas a gente sabe que ali também a gente teve perdas muito mais significativas do que os dados, né? Mas voltando aos dados, a gente tem isso daí. Então a gente tem um armazenamento muito significativo ainda existente hoje em dia, né? E também
voltando à frase do cara lá, a gente não consegue pensar isso daí, né? Poxa, como é que eu vou ter, eu, Amanda, pessoa física, ter uma área de mainframe desse porte, ok? Então, é algo a se considerar, assim, necessidade, é realmente preciso, que tipo de serviço eu vou ofertar, né, já que eu estou com essa ideia. Então, basicamente, a gente tem aqui, ó, as estações, né, e os servidores. Então, o que você vai ter? Vamos imaginar aqui a nossa realidade. Eu tenho aqui meu computador que vai ter softwares comuns, né, e, de novo, hoje eu tenho, há um tempo atrás, já tem bastante tempo, eu nem tenho mais esse computador, eu comprei um MacBook, né, e, poxa, comprei um MacBook, fiquei orgulhosa e tal, mas meu MacBook não tinha muita memória, porque o que tinha muita memória era muito mais caro, e aí optei por não colocar muita memória, né, por isso. Por quê? Porque o serviço de nuvem me ajudava, e eu acho isso foi sensacional, uma mudança do ponto de vista de tudo que estava acontecendo, tá? Então, eu conseguia ter aquele computador um pouco mais em conta, porque a memória já não era mais tão requisitada. Eu tinha servidores que serviam esse serviço para mim, que proviam esse serviço para mim, que é o que a gente faz hoje com a nuvem, né? Eles vão ter servidores, por exemplo, a gente tem o nosso Outlook. Existem servidores de e-mail que fazem esse serviço, que armazenam, onde eu consigo fazer processamentos mais relevantes. Então, eu posso ter uma máquina ali um pouquinho mais leve que vai trabalhar em conjunto com esse servidor. Tá? E os supercomputadores, gente, a gente até tem hoje, brinco que a gente tem conceitos de supercomputadores em tantas situações, mas considera esse supercomputador aquele que tem processamento de cálculo muito maior. Tá? Eu demando, eu preciso de cálculos mais rápidos, cálculos mais eficientes. Nossa, toda hora eu encosto uma coisa aqui. Cálculos mais rápidos, cálculos mais eficientes, para que isso funcione de forma mais efetiva para mim. Obviamente, a gente pensa de novo. Por que eu preciso de uma estação? Porque me atende, porque meu serviço suporta. Por que eu preciso de um servidor? Porque eu preciso ter mais armazenamento, mais processamento em determinadas coisas. Pode ser um servidor de dados, pode ser um servidor de e-mails, pode ser um servidor de imagens, pode ser várias. Então, são máquinas, às vezes até com carinha de processador pessoal, computador pessoal, mas muito mais potentes do ponto de vista de hardware, do ponto de vista de software, que vai suportar para a gente. E os supercomputadores, ele vai ter um processamento maior, ok? Vou colocar aqui. Estava procurando aqui o nome do filme. Outro filme que eu gosto muito, mas aí esse filme também dá discussões assim, acaloradas, sobre diversas coisas. É O Jogo da Imitação. O Jogo da Imitação, esse Um é adendo, tá muito bom, gostei. Já assisti 2 vezes. não, esse filme é fantástico. E aí, do ponto de vista da tecnologia, a gente vai trazer o jogo da imitação no momento em que a gente pensa rede, no momento em que a gente pensa máquina, tá? No momento em que você pensa ali como que ele conseguiu fazer, desvendar o que ele precisava desvendar. Esse não vou dar muito spoiler, tá? Porque esse é um filme mais novo, um filme que vale a pena assistir. Esse filme é sensacional. E a gente tem conversas dele assim, em diversas, isso acho que tem mesmo, em diversas esferas, né? Do ponto de vista humano, do ponto de vista de tudo. Do Piratas do Vale do Silício é um filme mais antigo, mas vale também para vocês perceberem essa linha. Eu converso muito com o pessoal da administração sobre esse filme. Perceber essa linha de erros e acertos que aconteceram do ponto de vista administrativo, tá? Do ponto de vista gerencial, do ponto de vista de visão de mercado, tá? Então esse é um filme do Piratas do Vale do Silício, esse é um filme que vale assim assistir com calma. Cara, mudou tudo que a gente tinha
quando esses dois entraram na história. E, de fato, eles realmente fizeram muita diferença. Bom, então eu tenho aqui o hardware, tá? Que me dá suporte aqui para que eu utilize as coisas. Então, assim, ele não perdeu valor, mas ele não tinha o valor em alta cota como todo mundo considerava. Considerava-se que apenas ele. Não, não é apenas ele. Então, eu tenho sistemas operacionais, gente, que nos dão possibilidades de conversar com o que a gente chama de sistemas aplicativos. Então, agora eu vou conseguir fazer essa separação, tá? Então, eu só consigo dar essa aula porque o sistema operacional conversa com o meu hardware, tá? Porque o meu hardware, ele não conversa como nós conversamos. Ele tem ali aquela conversa de bit-byte, também um filme mais antigo, esse aqui nem vou colocar, não, que é o Matrix. Matrix, na verdade, ele nos mostra, mais antigo e tal, tem ali a série Matrix, mas ele nos mostra ali uma sequência de zeros e uns, que é a conversa binária. Essa conversa binária é a única coisa que meu hardware compreende. Então, para pensar. A limitação que gera você conversar única e exclusivamente em 0 e 1. É dificílimo, gente. Então, quase ninguém trabalhava com isso, porque era quase insuportável. Então, o sistema operacional entra, e é esse momento mesmo aqui do filme, entra para falar o seguinte: olha, eu vou facilitar a sua conversa. Você não precisa conversar nesse nível. Eu converso com a máquina e traduzo para você. Por isso que a gente precisa ter na nossa máquina um Windows, um Linux, tá? Esqueci o do Mac agora, mas o sistema operacional do Mac, tá? Você vai precisar ter essa tradução, tá? Um Unix, na verdade. Você vai precisar fazer essa tradução para poder... Isso mesmo, que até o iOS quando é do outro, isso mesmo. Mas tem um outro nome que a gente tem também nesse nível. É isso que o sistema operacional faz para a gente. É por isso que a gente precisa. Ah, vou comprar uma máquina? Comprar uma máquina só. Eles vão te oferecer um sistema operacional. Mas por quê? Porque senão você não consegue conversar com a máquina só. Só com ela é impossível, porque a conversa dela é um nível muito binário, tá? E a gente não vai suportar manter isso daqui. Então, a gente precisa de um sistema operacional para, enfim, conversarmos com os nossos sistemas aplicativos. Basicamente, o que usamos são sistemas aplicativos. Então, quando eu uso, por exemplo, aqui, um Chrome, né? Eu estou no Chrome para gravar essa aula. Quando eu uso a minha calculadora, tá? Tentando não citar aqui a nuvem, que agora a gente muda também esse conceito. Quando eu uso um Adobe, que eu tenho aqui, ok? Isso só é possível porque o sistema operacional me dá suporte. Tudo que não é sistema operacional, se for software, é sistema aplicativo. Sistema aplicativo é o que faz a produtividade acontecer. Ah, eu vou usar o meu Excel, vou usar meu Word, vou usar... como vocês estão usando o Eclipse aqui para a próxima aula, que é uma aula de programação, tá? São os meus sistemas aplicativos que me dão possibilidade das tarefas que eu quero fazer. Mas quem me dá suporte para conversar com a máquina é o sistema operacional, tá? E aqui entramos nós. Nós só utilizamos isso tudo aqui porque todo mundo está conversando no mesmo nível para que eu possa ter uma conversa mais clara. E cada dia isso tem aumentado, né, gente? A gente hoje tem aí uma inteligência artificial que entra na história, mudando algumas coisas. Em breve a gente vai ter novas aulas. O que faz um banco de dados? Não vou entrar em detalhes de banco de dados, mas o que ele faz? É um armazenamento também, tá? É um armazenamento de dados, um armazenamento de tudo que eu preciso. E a gente usa isso também o tempo inteiro, né? Quando eu vou fazer, sei lá, um cadastro numa empresa, quando eu vou pegar algo que foi enviado numa empresa. E, basicamente, um banco, ou a gente pode pensar até a vida, né, de tecnologia, ela pensa algumas coisas que são que ela precisa naturalizar. Então, vou colocar aqui. Eu vou pegar, por exemplo, o nome de uma pessoa, vou pegar a idade, mais comum pegar a data de nascimento, tá? Vou pegar um endereço, uma série de coisas dentro desse endereço, vou pegar a turma, vou pegar o turno, vou pegar as disciplinas que a pessoa cursa, vou pegar as notas,
os conceitos, se foi aprovado, se não foi aprovado, se está certo, sei lá, alguma coisa. As observações que são relevantes, fotos, se necessário. Isso tudo eu vou pegar em uma que a gente chama de entidade, tá? Então, o que me parece daqui? Isso aqui me parece um aluno, tá? Isso aqui me parece um aluno e esse aluno aqui tem tudo isso. Isso é tudo que eu queria pegar para o meu aluno. Então, a gente começa a dividir isso em tabelas, em classes, depende muito do nosso desenvolvimento. Então, eu vou ter aqui a pessoa que tem matrícula, nome, data de nascimento, vou ter o endereço dela, eu vou ter as disciplinas que cada disciplina tem, nota referente à pessoa, e por aí vai. Eu tenho com o áudio aberto aí. Patrícia, acho que deixa. Tá? Então, isso tudo faz com que a gente consiga trabalhar com a tecnologia como trabalhamos hoje, ok? Existem as relações. Então, por exemplo, uma pessoa possui um endereço, a gente até fala que o endereço é possuído por uma pessoa, mas isso do ponto de vista da tecnologia, eu vou só até aqui para vocês, tá? Uma pessoa cursa uma disciplina, ok? Então, a gente começa a criar relações entre essas tabelas para que seja possível utilizar. A gente sempre considera o seguinte, o que eu preciso do mundo real para passar para essa computação existente, tá? Poxa, a Patrícia sentou aqui e falou comigo assim, vamos imaginar o cara da AWS, né? A pessoa da AWS, então eu estou resumindo a uma única pessoa. Ela falou assim, olha, do jeito que está, as pessoas precisam trabalhar mais em nuvem, as pessoas está muito complicado, porque eles precisam comprar máquina, e às vezes não tem máquina, ou não tem dinheiro, eu queria ofertar. Então, pensa isso tudo, que foi sentado em cima de um problema, é claro que foi, sabe? Claro que foi, gente, eu quero ofertar isso, mas num preço um pouco melhor, né? Com X determinadas limitações, ou retirando algumas limitações. Então, pensa isso tudo que está acontecendo, e agora a gente vem com novas discussões, né? Como é que é a segurança disso? Quais são as garantias? Porque agora não sou eu que determino onde que está, posso nem saber, de fato, onde que tudo está, né? Eu tenho fotos aqui que eu falo, isso não, é só que eu não perco nunca. Porque se eu perder, eu estou realmente perdida. Por quê? Porque eu perdi um pouco, de fato, do controle de onde que está. Antes eu mantinha ali no meu CD, né? Eu sou de uma época até de disquete, no meu disquete. Eu mantinha ali no meu DVD. Então, quer dizer, a gente vai no meu disquete, no meu pendrive, no meu CD, no meu DVD. Hoje eu mantenho em nuvem. Então, a gente foi trabalhando aí com essa evolução, tá? Recente até uma professora me pediu para pegar umas provas para ela. Ela falou assim, você pega no pendrive para mim? Aí eu falei com ela, falei assim, não pego, porque eu não tenho pendrive. Não, eu não achei mesmo, fiquei procurando aqui em casa. Aí eu falei, o que eu posso fazer é colocar numa pasta, compartilhar essa pasta com você. E tá bom. Aí ela falou, mano, tá certo, não tem problema não. Porque realmente, na hora que ela falou, foi engraçado, porque eu não conseguia pensar assim. Eu falei, gente, eu não tenho pendrive mais, porque eu não uso mais pendrive, né? E já me acostumei com a situação de não ter. Então, né? A gente vai aderindo aí. E olha que ainda tem algumas resistências. E aí a gente tem os tipos de rede, tá? Juro para vocês que eu filtrei o máximo de técnico que eu consegui. E aí o que a gente está conversando realmente, acho que só atributos que eu acho que não vai cair, o restante vai. A gente tem o tipo de rede. Que rede que eu preciso? Que rede que eu quero? Tá? Eu me limitei única e exclusivamente às redes que estão no nosso livro. Ok? Mas a gente sabe, por exemplo, antes da LAN, que é uma rede local, eu tenho uma PAN, que é uma rede pessoal, tá? Por exemplo, vamos imaginar que eu estou precisando aqui, meu fone. Esse fone aqui é com fio, tá? Mas eu tenho um fone sem fio que me salva, vou para todo lugar com ele. O que eu montei ali? A conexão do meu Bluetooth, do meu fone com o meu celular, é uma conexão pessoal, é o que a gente chama de PAN, tá? Mas vou me limitar a começar pela LAN. A LAN é uma conexão... Opa, ele começou assim. A LAN é uma conexão local, ok? Por exemplo, uma empresa, um prédio de uma empresa, tá? A CAN é uma conexão de campus. Então, vamos imaginar a FUMEC. A FUMEC, o campus inteiro conectado é uma CAN.
um único prédio ali, uma face, por exemplo, é uma LAN, ok? A MAN é metropolitana, tá? Então, vou imaginar que Belo Horizonte, eu estou em Contagem. Contagem, é uma rede que conecta aí uma metrópole, ok? Então, percebam que é extensão, tá? E a WAN, nossa famosa internet, está aqui, mas não é a única WAN que a gente tem, tá? Esse é um conceito que nós associamos muito. O que é a WAN? A internet. Mas, na verdade, o WAN é uma rede mundial. Não única e exclusivamente a internet, existem outras. Engraçado que, recentemente, eu estava conversando com meu filho, ele tem 8 anos, e aí eu falei com ele, filho, o que é internet para você? Ele falou assim, o Google. Eu pensei assim, gente, a gente reduziu bastante esse conceito de internet. Não, tá, gente? Internet não é o Google, internet não é a única rede mundial. A gente tem redes, por exemplo, de telecomunicação. Eles têm redes que são mundiais, tá? Gente, por que eu tô falando que isso é comunicação? Deixa eu colocar aqui para vocês. Por que eu tô falando que isso é comunicação? Porque o que a gente faz, na verdade, para fazer uma conexão mundial, o que a gente faz, na verdade, é fazer conexões, também não vou entrar em detalhes com relação a isso, mas é fazer conexões de rede em rede, tá? Poxa, peraí, eu tenho uma LAN e eu mandei uma mensagem, aí vou fazer uma conexão com outra, e eu vou fazendo conexão como se eu fosse, sei lá, passando o bastão, tá? Vamos fazer uma corrida aí que eu vou passar o bastão lá do outro lado, vai chegar uma pessoa completamente diferente. É a ideia da rede, tá? Grosseiramente falando. Mas a gente vai ampliando o alcance para que chegue lá na China, por exemplo, que talvez seja, né, um lugar que a gente sempre pensa assim, né, do outro lado do mundo. Mas é isso que a gente vai fazendo. A gente vai fazendo conexão, de conexão, de conexão, de conexão, e trocando esse bastão até que chegue no meu destinatário, mesmo que ele esteja, ou, né, a gente reconhece, completamente distante de mim. Ok? Isso, essa limitação, ela só existe se a pessoa não tiver conexão, né? Se ela não tiver realmente conectada de alguma forma, ela não vai receber, né? O que hoje a gente para pensar e acha que não é impossível uma pessoa estar isolada, né? É possível, sim, mas tem sido cada vez mais raro, concordo com vocês. E a gente vai falar um pouquinho, né, para fechar essa aula sobre segurança. Tudo que a gente falou envolve dados, envolve coisas que eu estou armazenando, que eu não posso perder, que eu preciso pensar. E a gente tem cada dia mais, e o nosso módulo envolve isso, conceitos de segurança. Eu tenho vírus, eu tenho um cavalo de Troia, né? E aí o nosso módulo envolve isso daí. O que é, sei lá, phishing? Como que a pessoa pode hackear a minha máquina? Quais as possibilidades de estar inseguro, de estar vulnerável, tá? Voltando né, à AWS, por exemplo, um conceito que nós podemos pensar dos dois lados de segurança é o seguinte: a AWS tem ali, fecha um pacote com ela, né? Eu compro um serviço com ela, ela vai me ofertar, e não faço ideia de onde está o servidor, né? As máquinas que oferecem esse serviço. Não faço ideia. Do ponto de vista de segurança, vou ter que considerar uma certa confiança com relação a isso. Do ponto de vista de segurança também, gente, provavelmente ela tem conceitos de segurança muito maiores do que eu teria se eu armazenasse isso na minha empresa, tá? Então a gente tem que pesar ali essas duas coisas. Tem determinados dados que são tão sensíveis que a empresa fala, não dá para contratar determinado serviço, eu vou fazer aqui na minha empresa, sabe? Então, tudo você vai ter que sentar e pensar, quais são as vulnerabilidades? Eu lembrei também de outro filme, a gente consegue enxergar o mundo todo. Esse, antigo também, esse nome. Duro de Matar, se eu não me engano, 4.0,
tá? Qual que é o conceito ali que envolveu? Pegar toda a conexão que existia, implodir tudo, né? E aí, o filme inteiro gira em torno disso. É uma conversa de segurança aquilo ali. É um olhar de segurança de dados. O que vocês estão fazendo? Quão vulneráveis nós estamos? Do ponto de... Essa é a conversa do filme. E essa é a conversa de vários filmes, tá, gente? Não é só dele, não. Esse eu tô lembrando muito mais, que é mais... como é que chama? Acaba sendo um pouquinho mais lúdico, mas, né, a gente fica ali torcendo para que ele continue vencendo tudo. Mas a gente tem conversas também. O filme do Snowden, né? Como é que chama? O filme do Snowden? Privacidade hackeada? Acho que é isso, não é? Já viram? Privacidade hackeada? Pode falar. Acho que é Eduarda que apareceu aqui para mim. Amanda, tá conseguindo me ouvir? Oi. Tô sim. Então, quer dizer que qualquer banco de dados desses que a gente contrata, que a empresa pode contratar, ou até mesmo nós, né, contratamos, está sujeito a ter algum vazamento de dados, certo? Certo. Isso é uma discussão que a gente tem, tá? Uhum. Sim e não, porque o ponto de vista de segurança dele, eles realmente têm um conceito que é bom. Mas a verdade é que poder pode, né? Poder, não adianta a gente pensar. Não sei se você já viu, Eduarda, já tem um tempo que o pessoal estava conseguindo fazer uma conexão, uma invasão em marca-passos. Você viu isso? Então, quer dizer, olha o nível de invasão que a gente... Eu nunca parei para pensar nisso. Uhum. Olha o nível de invasão que existe. Então, assim, empresas como a AWS, ela tem conceitos de segurança que são bem alto nível, tá? Então, a gente não... a gente tem segurança, por exemplo, a gente tem isso em contrato e tudo mais. Aí, então, a gente pensa, não vai vazar. Mas a verdade é que existe a possibilidade, existe sim. Mas Certo. pode falar. E, por exemplo, corre risco de algum dado da minha empresa vazar para um concorrente, por exemplo, ou ter uma cruzar os dados, certo? Tipo, minha base de clientes chegar a passar para um concorrente ou vice-versa? Então, eu enxergo isso como um risco bem pequeno. Eu enxergo, tá? Mas, de novo, existe, né? Tudo, você vê que eles conseguem fazer invasões em diversas coisas, mas essas empresas, elas estão trabalhando num nível muito mais alto do que nós trabalhamos. Então, por exemplo, se você tivesse essa base de clientes na sua empresa, provavelmente o nível de segurança que você mantém é bem menor do que uma AWS mantém. Certo, entendi. Entendeu? Então, por exemplo, talvez o risco de você perder essa base de forma interna seja até maior do que se você tiver fechando um contrato com ela, tá? Mas eu não viraria para você e falaria assim, impossível. Não, eu não acho que é impossível, porque o risco ele existe. Certo. Entendeu? É isso Mas que eu ele é sempre menor. pensei. Eu sempre pensei que contratando essas empresas de nuvem, né, tipo a AWS, enfim, correria um risco de haver esse problema de segurança. O problema de segurança ele está em absolutamente tudo. Tudo, tudo, tudo. Mas, para essas empresas, eu enxergo como que elas já estão muito mais aptas de ser seguras do que a gente consegue até pensar, Certo. tá? Mas é uma discussão ainda em voga, ainda alta, e sempre volta, Eduardo, isso eu tenho certeza. Mas eu confio, eu acho confiável. Vou te falar agora como Amanda, tá? Uhum. Acho confiável. Mas virar para você e falar assim, impossível, não acho impossível.
Porque eu acho que isso é até um dos pontos que a gente pode colocar, por exemplo, na atividade 2, né? Que é a atividade discursiva que fala sobre a nuvem. E que abre para uma discussão sobre o artigo, né? Talvez essa questão de segurança também é uma coisa que pode ser falada ali. Falada, pensada, tá? Isso tudo, por exemplo, vamos imaginar que você veio aqui com a sua empresa. E a base de dados? Isso é para colocar, peraí, eu vou contratar seu serviço, qual a segurança que você me garante? Isso é para ser colocado na mesa mesmo, porque é uma preocupação real, sabe? Mas hoje eu enxergo realmente que elas são seguras. Mas Certo. impossível, ainda não cheguei nesse nível, não, de virar falar. Uma discussão também muito acalorada é a própria discussão da urna eletrônica. Certo. Né? Uma discussão que a gente não sei se pararemos com isso. Sabe? Eu acho que tanto a tecnologia quanto o arcaico, né, que era tudo escrito à mão, os dois estão sujeitos a... São passíveis de invasões. em tudo. Exatamente. Sabe? Então, são discussões. Então, já conversei com pessoas que falam, mano, não é conectado, não sei o que, a invasão. Mas existem outras formas. Então, de novo, no papel também eu tenho outras formas. Sabe? Então, às vezes, a gente limita a invasão a única exclusivamente estar na internet, estar conectado, e não, existem outras formas. E esses caras, aqui até coloquei uma fotinha, que aqui ele fala, a gente está falando aqui do White Hat, que fala, que é como se eu pensasse assim, um hacker do bem, sabe? Aquele cara que não tem a intenção de fazer mal. O Grey Hat é aquele que está sempre ali em cima do muro, faz bem, mas faz mal, né? E o Black Hat, que é aquele cara realmente que vai invadir, que vai sequestrar e tal. Eu, particularmente, fico sempre pensando nesse conceito de ser bom, de ser mal, de ser mais ou menos. Será? Sabe? Assim, tem que tomar um certo cuidado com esses conceitos aqui. Porque, não sei, tem que tomar um cuidado com a invasão. Você está hackeando, você está hackeando. Né? Você tem que pensar isso daqui. Outro que, gente, vocês vão sair cheio de filme para assistir. Prenda-me se for capaz. Também é um conceito de enganação, né? Não necessariamente online, não necessariamente, mas por exemplo, eu iria, no caso aqui, para phishing, de enganação, que é até com aquele Leonardo DiCaprio, né? E o Tom Hanks. De enganação. Quão vulnerável estamos, às vezes, uma pessoa que está aqui na nossa frente. Sabe? Ele não invadiu, mas ele conseguiu pegar de mim coisas que depois eu mesmo falo, gente, como é que eu contei isso para aquela pessoa? Sabe? Então, mostra muito desse conceito. Quão vulnerável nós estamos. E as empresas precisam pensar nisso, quão vulnerável elas estão. Então, eu vou contratar um serviço, ou eu vou contratar uma pessoa, quais são os níveis gerenciais de prioridade, de responsabilidade que nós precisamos incluir aí nessa conversa. Eu acho que é por aí que eu iria. Ok? Fechamos? Fechamos. Bom, no dia 18/5 a gente se encontra de novo ao vivo para a unidade 3 e fechamos com 8/6 para a unidade 4. Assim eu passei pelo livro inteiro com os conceitos que eu achei mais relevantes. Ok? Amanda, Oi. me tira 2 dúvidas, por favor. Pode falar. Ó, primeira, eu já concluí as 2 primeiras atividades. A primeira atividade eu não vi que tinha um modelo para poder lançar e eu subi ela sem estar no modelo padrão. A segunda, que era a questão do resumo, né? Eu já segui o modelo padrão. Interfere, retira pontos de não estar no modelo. Como assim a primeira atividade? A primeira não é fechada? Deixa A eu ver primeira aqui, atividade, eu acredito que seja aquela de responder, não é? Ah, tá. É Então, não, eu objetiva. confundi. Eu confundi. A É segunda outra que é matéria. sobre o resumo. Isso. Na Desculpa, segunda eu sessão vai confundi. ser... É na de algoritmo. Confundi, desculpa. Ah, tá. Mas a de algoritmo a de algoritmo é a TP1?
Isso. Aí você teria que olhar com o professor. Por exemplo, eu não exijo padrão da FUMEC, não, nos meus códigos, porque fica até mais difícil de corrigir. Aí você tem que olhar com o professor, com a professora, não sei se é a Josiane. Então uma hora tem aula com ela, eu verifico. Eu confundi. Uhum. Ok, pessoal. E outra coisa, eu tô com... Sempre para poder encontrar os livros que você referencia nos vídeos, é só buscar aquele mesmo nome na biblioteca, correto? Correto. Tá. Tenho usado a biblioteca, principalmente a pizza. Tá bom. Tá, joia? Só isso mesmo. Obrigado. Acho que a Professora, Tainá que não estava conseguindo. isso. Eu não estava conseguindo ter acesso ao livro do módulo 1. Tá. Aí o professor respondeu, um outro Hum. professor me respondeu no Tira Dúvidas, para jogar somente o nome do autor Ótimo. que ia aparecer. Uhum. Mas eu tô com um pouco de dificuldade de entrar no Cinef de novo. Aí eu ainda não consegui testar se realmente deu certo. Uhum. Mas hoje eu tento aqui entrar em contato com o suporte para ver por que que eu não tô conseguindo ter esse acesso ao Cinef. Mas o que ele me orientou foi isso, Matheus, porque o link direto realmente não tá indo pro livro. Isso mesmo, não vai. Então, o que ele me orientou foi isso, foi colocar o nome do autor, que eu acho que era a segunda ou a sétima opção. Uhum. Você fazer a busca. Ao invés de contar com a busca da FUMEC, você fazer a busca. Uhum. Eu consegui dessa forma também. Eu consegui só entrando na biblioteca virtual e colocando lá o nome do livro e do autor. Tá, obrigado. Realmente, pelo link direto, eu não estava conseguindo, não. E, Amanda, obrigado, viu? Eu consegui acessar o e-mail. Deu certo, bom. a senha. Que bom que deu certo. A senha deu certo. Deu certo do Cinef, né? Bom, pessoal, então, bom final de semana para vocês. Deixar vocês almoçarem. Agora tem uma pausinha, né? Ou não? Tem uma pausinha até uma hora. Obrigada, professora, pela Obrigado, aula. professora. Obrigada. Tchau, tchau. Bom final de Valeu, semana. obrigada. Bom final de semana. Tchau, tchau. Até mais. semana. Tchau. Tchau.